meu nome é Yara Celi, vamos trabalhar com língua portuguesa e hoje nós vamos ver mudança de voz verbal. Vamos verificar como é que faz essa transformação. É um assunto que cai muito em provas de concurso, principalmente na Fundação Carlos Chagas, ok? Então vamos lá. Antes de se falar na transformação de voz verbal, é preciso que a gente saiba que existem 3 tipos de vozes verbais. Elas podem ser ativa, passiva e reflexiva. E elas dependem do sujeito. Então, a primeira coisa que se faz é marcar o verbo e procurar o sujeito. Marcar o verbo e procurar o sujeito. Na ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Na passiva, o sujeito sofre a ação verbal. E na reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Vamos verificar isso aqui. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo e pode ser construída com qualquer verbo. Não há uma restrição. Por exemplo, verbo transitivo direto, verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto ou indireto constrói a voz ativa. É como se fosse a voz mãe, de onde podem nascer todas as outras vozes. Como nós dissemos, para que possamos identificar o tipo de voz, primeiro você marca o verbo. Então aqui, ó, em Maria é linda, o verbo é. Para o verbo vou perguntar quem é o sujeito. Quem é linda? Maria. Maria é o sujeito. Maria é o sujeito ativo. Esse verbo aqui, ó, é um verbo de ligação. Verbo de ligação só constrói voz ativa. Verbo de ligação só constrói voz ativa. Nós vamos ver que só passa para a voz passiva verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Então, só o fato de já encontrar um verbo de ligação, nós já podemos identificar como sendo de voz ativa. Embaixo você tem Maria morreu. O verbo é morreu aqui. Quem morreu foi Maria. Maria é o sujeito. Um sujeito ativo, porque quando eu pergunto para esse verbo aqui, quem morre, morre. É um verbo que não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não muda de voz. Verbo intransitivo só constrói a voz ativa. Então, só o fato de eu encontrar uma frase construída com verbo de ligação ou uma frase construída com verbo intransitivo, por exemplo, só esse fato já me diz que essa voz só pode ser ativa. Eu vou construir a voz passiva e reflexiva só com verbos transitivos diretos. Aqui embaixo eu tenho Maria pintou o quadro. Primeiro eu marco o verbo. O verbo é pintou. Quem pinta, pinta alguma coisa. É verbo transitivo direto. Esse é o único verbo que pode mudar de voz. Nesse caso eu vou ver, ó, quem pintou o quarto? Maria. Maria é o sujeito e é o sujeito que está praticando a ação. Então, nesse caso, eu também tenho uma voz ativa. Olha bem, a voz ativa a gente diz que é a voz mãe. É a voz construída com qualquer verbo e é dela que eu vou transformar para outras vozes verbais. É ativa porque o sujeito pratica a ação. É ativa porque o sujeito pratica a ação, ok? Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação e a voz ativa pode ser construída com qualquer verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto ou indireto, ok? Agora vamos ver outra voz. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação verbal. Primeira coisa que você procura é o sujeito. Na passiva, o sujeito sofre a ação verbal. E só há a passiva com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Só. Na verdade, existem 2 formas de construir a voz passiva que nós vamos trabalhar. Uma é com locução verbal, com acréscimo do verbo ser. A outra é com partícula C.
Mas é marcar o verbo e procurar o sujeito e verificar se ele está sofrendo a ação. Em Maria foi atacada pelo cão, eu tenho aqui uma locução verbal. Ó. Foi é o verbo auxiliar e atacada é o verbo principal. Isso é uma locução verbal. É para a locução verbal que eu vou perguntar quem é o sujeito. Quem foi atacada pelo cão? Maria. Maria é o sujeito. Se eu for analisar semanticamente, Maria não pratica a ação de atacar, Maria sofre a ação de ser atacada. Se ela sofre a ação de ser atacada, e você tem aqui ó, uma locução verbal, tá? Construindo a voz passiva. Voz passiva porque o sujeito está sofrendo a ação. É uma construção com locução verbal. Embaixo, você não tem locução verbal, você tem partícula C. Se você tiver isso aqui, ó, verbo transitivo direto, quem come, come alguma coisa, né? Mas partícula C, o que você vai ter na sequência é o sujeito passivo. O sujeito passivo. Uma construção que você sempre vai poder transformar para a locução verbal. Sempre, ó. Comeu-se o bolo é o mesmo que o bolo foi comido. Comeu-se o bolo é o mesmo que o bolo foi comido. Essa construção que você tem aqui, ela constrói, ela demonstra que isso aqui está na voz passiva. São duas formas de você construir a passiva. Verbo auxiliar mais principal, construindo uma locução verbal, ou verbo transitivo direto mais partícula C, construindo a voz passiva. Em ambas, o sujeito é passivo. Em ambas, o sujeito sofre a ação. Eu tenho aqui, Maria foi atacada pelo cão. Maria foi atacada pelo cão. Maria sofreu a ação de ser atacada. Aqui eu tenho comeu-se o bolo. O bolo sofreu a ação de ser comido, ok? Então, na passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Só passa para a voz passiva verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ok? E temos ainda a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal, tá? Sempre ele vai ter um pronome reflexivo, me, tc nos vos, que semanticamente equivale a si mesmo ou um ao outro, quando o verbo está no plural. Ele sempre vem com pronome, sempre vem com pronome. Bom, a dica é você marcar o verbo e procurar o sujeito. Maria se pintou. O verbo é pintou. Quem pintou? Foi ou não foi Maria? Olha, Maria é o sujeito. E se a gente for analisar, Maria está praticando a ação. Mas por conta desse pronome aqui, ó, do ser, Maria também sofre a ação. O que a gente percebe é que a Maria pintou a si mesma. Maria pintou a si mesma. Ela pintou ela mesma. Logo eu tenho aqui voz reflexiva. Ela pratica a ação de pintar e ela mesma sofre. Essa voz podia ser ativa. Maria podia ter pintado a prima, mas ela pintou a ela mesma, tá? Aqui embaixo você tem os noivos se beijaram. O verbo é beijaram. Quem se beijou foram os noivos. Os noivos, sujeito da ação. Vejam que os noivos praticaram a ação de se beijar, tá? Eles praticaram. Mas eles beijaram eles mesmos. Esse pronome aqui faz com que volte para eles mesmos. Então, eles mesmos se beijaram. E, na verdade, indica uma reciprocidade. Um ao outro. Um beijou o outro e foi beijado por ele. Ambos construindo a voz reflexiva. Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação.
Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Se você analisar os verbos, vai ver que os verbos aqui são transitivos diretos. Ó. Quem pinta, pinta alguma coisa. Quem beija, beija alguém. É só o verbo transitivo direto que faz com que haja mudança de voz. Então, em relação às vozes verbais, você tem 3. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que a gente vai ver agora é a passiva, que é mais importante, que existem 2 tipos de construção de passiva, para que nós possamos falar em transformação verbal, ok? A voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética. Quando se fala em analítica, a gente está falando, embora vamos informar para vocês, está falando que ela é com locução verbal. Ela é maior, tá? A sintética é com pronome apassivador. Então, de um modo geral, o que nós temos? Tá? Com locução verbal, nós vamos acrescentar o verbo ser, criando assim uma locução verbal. Com o pronome apassivador, nós vamos acrescentar o pronome ser. Então, de modo geral, podemos dizer que nós construímos a voz passiva com acréscimo do verbo ser, verbo auxiliar, ou com acréscimo de partícula ser. Então, analítica, ela é maior, ela tem um verbo a mais do que a construção primeira. A sintética, ela vai ter a mesma quantidade de verbos, só que ela vai ter a partícula ser. Então, a analítica é com locução verbal. Acrescentamos o verbo ser. A sintética é com pronome apassivador. Acrescentamos a partícula ser. A gente vai explicar agora. Mas são 2 tipos de voz passiva, a analítica e a sintética. Voz passiva analítica, ela também é chamada de analítica ou verbal, tá? Justamente porque nós acrescentamos o verbo ser ao verbo principal que fica terminado em ado ou ido. Então, na voz passiva analítica ou verbal. Na voz passiva, como nós já falamos, o sujeito ele sofre a ação. Existe o agente da passiva que pratica a ação, tá? Nessa construção, por exemplo, o texto será corrigido por um professor. Veja o que você tem aqui. Será corrigido? Ó, eu tenho será, que é o verbo auxiliar, é o verbo ser, e corrigido, que é o verbo principal terminado em ado ou ido. Então, eu tenho o verbo ser mais o principal terminado em ado ou ido. Esse verbo é o verbo auxiliar, que passa para a voz passiva, e esse aqui é o verbo principal. Se formos perguntar para essa locução verbal aqui, ó, o que será corrigido? O que será corrigido? O texto. O texto é o sujeito que sofre a ação. É o sujeito passivo. Quem vai praticar a ação de corrigir é o professor. Quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. Quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. Nem é para confundi-lo com o sujeito, porque ele vem com preposição. E sujeito não é termo preposicionado, tá? O agente da passiva, ele vem com preposição. Sujeito não é termo preposicionado. Então, voz passiva analítica ou verbal, ela é com locução verbal. Ela é com locução verbal, tá? Então, com locução verbal. Ok? Então, voz passiva analítica com locução verbal é com acréscimo do verbo ser. É com acréscimo do verbo ser. Voz passiva analítica ou verbal. Acrescenta-se o verbo ser. A voz passiva também pode ser sintética. E aí ela é sintética ou pronominal. Bom, como o nome diz, né? Se ela é pronominal, ela vem com pronome apassivador. É o verbo transitivo direto mais partícula ser. Verbo transitivo direto mais partícula ser já constrói a voz
passiva. Já constrói. Só que nesse caso é sintético, ó. Você tem perdeu-se a oportunidade. Você tem verbo transitivo direto. Quem perde, perde alguma coisa, mais partícula ser. O que vem depois é o sujeito passivo. Sempre você vai poder transformar para a voz passiva analítica, que é aquela com locução verbal, ó. Perdeu-se a oportunidade é o mesmo que a oportunidade foi perdida, ó. Você tem aqui agora o verbo ser, mais o principal terminado em ado ou ido. E o mesmo sujeito passivo. O mesmo sujeito passivo. Toda vez que você tiver voz passiva sintética, você vai ter uma possibilidade de transformar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Voz passiva sintética, verbo transitivo direto mais partícula ser. Voz passiva analítica, verbo ser mais principal terminado em ado ou ido. Mas eles vão ter o mesmo sentido. Por isso eles têm que manter o mesmo tempo. Perdeu passado, foi passado também, ok? Então, o que nós vimos agora foram os tipos de vozes verbais. O que a gente vai verificar é como é possível transformar de uma voz para outra. Percebam que aqui a gente está fazendo uma transformação, mas a gente está mantendo na mesma voz. Em ambas, você tem a voz passiva. Em ambas, você tem a voz passiva. Nós não mudamos de voz, tá? Voz passiva. Aqui em cima, voz passiva sintética. Aqui embaixo, voz passiva analítica. Mas é a mesma voz. Uma é construída com partícula ser, outra é construída com o verbo ser. Mas nós não mudamos de voz. Fizemos uma transformação mantendo a mesma voz. O que nós vamos mostrar é quando nós mudamos a voz verbal. Ok? Aqui o que nós vamos ver é como mudar a voz verbal. Esse primeiro caso, nós vamos ver como passar da voz ativa para a voz passiva. Como passar da ativa para a passiva? Lembrete, só passa para a voz passiva verbo transitivo direto, ou o direto e indireto. É que tem que ter objeto direto. Tem que ter objeto direto. Nós temos 3 etapas. Nós vamos trabalhar aqui e na transformação nós vamos repetir sempre, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que transformar o complemento em sujeito. Porque quando você muda de voz, você não mantém o mesmo sujeito. O complemento ele vira sujeito, o complemento ele vira sujeito. O complemento nesse caso é o objeto direto. Então, transforme o objeto direto em sujeito da passiva. Então, o objeto direto se transforma em sujeito. É importante fazer essa transformação para verificar se o verbo vai ficar no singular ou no plural, porque o verbo concorda com o sujeito. Segundo, transforme o verbo da oração em locução verbal, acrescentando o verbo auxiliar ser. Então, uma das formas de você passar para a voz passiva, primeiro, objeto direto vira sujeito, objeto direto vira sujeito, objeto direto vira sujeito. Segundo, se você tem um verbo, vai acrescentar o verbo ser, você vai ficar com 2. Se você tem 2 verbos, vai acrescentar o verbo ser, você vai ficar com 3. Você sempre vai aumentar a quantidade de verbos, porque você vai acrescentar o verbo ser antes do principal. Antes. Você tem 3 verbos, vai ficar com 4 e o verbo ser fica antes do principal. O principal vai ficar terminado em ado ou ido. Sempre respeitando o mesmo tempo utilizado na ativa. Isso é fundamental. Primeiro, objeto direto vira sujeito. Segundo, acrescenta o verbo ser, acrescenta o verbo ser, acrescenta o verbo ser antes do principal, que fica agora flexionado em ado ou ido. E mantém o mesmo tempo, mantém o mesmo tempo, mantém o mesmo tempo, mantém o mesmo tempo. Passado, passado, presente, presente. Para fechar a transformação total, ó, o objeto direto virou sujeito. O sujeito vira agente da passiva, com as preposições por ou de.
Basicamente é com a preposição por. Você faz um X. Complemento vira sujeito, sujeito vira complemento. Complemento vira sujeito, sujeito vira complemento. Acrescento o verbo ser, acrescento o verbo ser, acrescento o verbo ser. Como as questões são de múltipla escolha, pelas alternativas já dá para eliminar pela quantidade de verbo. Tem que ficar com 2. Se a alternativa com um verbo só ou com 3, já elimina. Começa a eliminar pela quantidade de verbos. Então, primeiro, objeto direto vira sujeito. Segundo, acrescenta o verbo ser e o principal fica terminado em ado ou ido e mantém o mesmo tempo. Terceiro, o sujeito vira agente da passiva. Vamos ver. O mais importante, na verdade, é a manutenção do tempo. Isso é mais importante. Então, ó, a menina colheu a flor. O que eu faço primeiro? Primeiro eu marco o verbo e eu busco o complemento. O complemento aqui que é o objeto direto. Ó. Quem colhe, colhe algo. O complemento é a flor. A flor vai virar o sujeito. Então eu botei isso aqui. Ó. A flor. Eu tenho um verbo lá em cima, pois eu vou ficar com 2. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o verbo ser, mas eu vou manter o mesmo tempo. Eu vou manter o mesmo tempo. Então, ó, a flor, e aí eu tenho pela menina, né? Pela menina. Deixa eu só mudar as cores aqui. A flor vai virar o sujeito, então eu tenho a flor. Lá eu tenho um verbo só, eu vou ficar com 2. O sujeito vai virar agente da passiva. Ótimo. O que interessa mesmo é como o verbo fica, porque é uma questão de flexão verbal. Lembrando que nós vamos acrescentar o verbo ser, né? E o que interessa é o tempo do verbo ser. Aqui eu tenho a menina colheu a flor. O tempo aí nós chamamos de pretérito perfeito. Se a menina colheu a flor, eu vou dizer que a flor foi colhida pela menina. A flor foi colhida pela menina. O problema é se eu mudar os tempos verbais. Olha só, lá em cima era colheu, aqui embaixo é colhia e aqui é colheira. Eu estou mudando os tempos verbais para você perceber que não é uma construção em que você tem que decorar como fica o verbo. Você sempre vai ter que analisar os tempos verbais. Então, eu tenho aqui, ó. A menina colhia a flor, a menina colhera a flor. A flor, que é o complemento, vai virar o sujeito. Então, vamos lá. Vai ficar a flor. Em cima eu tenho um verbo, eu vou acrescentar o verbo ser, vou ficar com 2. 1, 2. Pela menina. Já vou fazer o de baixo, ó. A flor vai virar o sujeito. A flor. Eu tenho um verbo lá em cima, eu vou ficar com 2. E aí o complemento é pela menina. O que me interessa é você se preocupar com o tempo verbal. Eu vou acrescentar o verbo ser, mas ele vai ter que respeitar o tempo da frase. Então, quando eu digo a menina colhia a flor, é diferente de a menina colheu. Colhia, nós chamamos de pretérito imperfeito. É uma ação no passado que é uma ação contínua. Ela sempre praticava essa ação. Com o verbo ser, eu teria que dizer que a flor era colhida. A flor era colhida pela menina. Então, olha só. Na primeira, a menina colheu a flor, a transformação é a flor foi colhida. Na segunda, a menina colhia a flor era colhida. Na terceira, a menina colhera a flor. A menina colhera a flor. Então, eu vou dizer que a flor fora, mesmo tempo, colhida. O que é mais importante aqui? Você perceber o sujeito
para ver se o sujeito fica no plural ou fica no singular, porque isso interfere no verbo. Mas você perceber principalmente o tempo. A transformação, ela respeita o mesmo tempo. Ela respeita o mesmo tempo. Então, as transformações aqui, ó. A menina colheu a flor, foi transformada para a flor, foi colhida pela menina. A menina colhia a flor, foi transformada para a flor, era colhida pela menina. A menina colhera a flor passado, a flor fora colhida pela menina. Ok? Vamos ver mais algumas para a gente fixar. Lembra o seguinte, o que a gente tem que manter é o mesmo tempo. O que temos que manter é o mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu tenho isso aqui, ó. Se a menina colher a flor. Bom, eu vou marcar o verbo, ó. O verbo é colher. A flor é o complemento. Eu vou ter que repetir, vou ter que usar esse complemento agora como sujeito. Tá. Olha como começa. Começa assim, se. Pois eu vou ter que repetir esse se para manter o mesmo tempo. Ó. Vou ter que fazer se, a flor. Eu tenho um verbo lá em cima. Eu vou acrescentar o verbo ser, eu vou ficar com 2. 2 pela menina. Agora vamos analisar o verbo. Tudo bem? Agora é o verbo. Lembra que eu tenho que manter o mesmo tempo. Muita gente não pode ver esse ser que já fica assim. Se a flor fosse colhida. Mas não tem fosse em lugar nenhum, porque olha só. Lá em cima o verbo está terminado em R. Eu vou ter que manter esse tempo. Então eu vou ter que dizer se a flor for colhida. Se a flor for colhida. Lembra o que a gente disse? Eu tenho que manter o mesmo tempo. Se eu colocar se a flor fosse colhida, a questão estará errada. Tá? Se eu colocar, a questão estará errada. Só lembrando que eu estou acrescentando o verbo ser. Então, o que eu tenho aqui? Eu acrescento o verbo ser, mantendo o mesmo tempo. Essa noção de tempo é bom para você ficar atento, enxergar mesmo. Está terminado em R, vai ficar terminado em R também. Os 3 próximos exemplos, eles já mexem com locução verbal. Olha o que eu tenho aqui, ó. Iria colher, 2 verbos. Estava colhendo, 2 verbos. Deveria ter colhido, 3 verbos. Lembra que nós dissemos que acrescentamos o verbo ser? Pois é, se eu acrescento, tem 2, vou ficar com 3. Tem 3, vou ficar com 4. E quando o caso é de locução verbal, eu não tenho que flexionar o verbo ser para algo muito distante do que é visível. Eu tenho que enxergar. Ó. O último verbo está terminado em R. O verbo ser vai flexionar nesse tempo. Ó. O último está terminado em NDO. O verbo ser vai flexionar nesse tempo. Ó. O último está terminado em A do ido. O verbo ser vai flexionar nesse tempo. Vamos mostrar. A lógica permanece a mesma. Ó. O complemento vira sujeito. O complemento vira sujeito. O complemento vira sujeito. É a mesma construção. Então, eu tenho isso. Ó. A flor. Eu tenho 2 verbos, pois vou ficar com 3. E aí, ó, pela menina. O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o verbo ser. Nós vamos acrescentar o verbo ser. Onde? Antes do verbo principal. Ele é sempre o penúltimo verbo. E a gente tem que manter o mesmo tempo. Eu tenho 2 verbos lá em cima, eu vou repetir os 2 verbos no mesmo tempo que eles estão. Então, a menina iria colher a flor, transformando a flor, iria ser colhida pela menina. A flor iria ser colhida. Veja bem que o ser aqui está no mesmo tempo de colher, ou seja, terminado em R. Essa manutenção do mesmo tempo é fundamental. Então, o que nós temos aqui na locução verbal? Nós tínhamos 2 verbos, agora nós temos 3. Nós acrescentamos o verbo ser no mesmo tempo do verbo lá de cima.
É isso que nós vamos fazer com todos, tá? Aqui eu tenho, a menina estava colhendo a flor. A flor vai virar o sujeito. Eu conto os verbos, ó. 1, 2. Eu vou acrescentar o verbo ser, eu vou ficar com 3. A menina vai virar complemento. E aí eu tenho, ó, lembra que eu vou acrescentar o verbo ser antes do verbo principal. Então, e que vai ter o mesmo tempo lá de cima. Repita os verbos, ó. A flor estava, ó, mesmo verbo. Acrescenta o verbo ser, estava sendo colhida pela menina. A flor estava sendo colhida pela menina. E aí, olha o que você tem. Sendo o verbo ser no mesmo tempo do verbo lá de cima. Nós estamos em todos acrescentando o verbo ser. Acrescentando o verbo ser. É o que nós vamos fazer embaixo também. Vamos acrescentar o verbo ser. Só percebam que tem que manter o mesmo tempo. A menina deveria ter colhido a flor. Então, lá vamos nós. A flor. Eu tenho 3 verbos aqui. Eu vou ter agora 4, porque eu vou acrescentar o verbo ser. O verbo ser eu acrescento sempre antes do verbo principal. Sempre, né? Então, vamos lá. E eu mantenho o mesmo tempo. Ó. Tinha, deveria, vou manter. A flor deveria. Tem o verbo ter, vou manter. A flor deveria ter. Acrescento o verbo ser. Ó. Deveria ter sido colhida pela menina. A flor deveria ter sido colhida pela menina. O que você tem em todos é algo matemático. Nós acrescentamos o verbo ser e nós mantivemos o mesmo tempo. Na locução verbal é fácil, ó. Termina em R, termina em NDO ou termina em ado ou ido. Então, regra, o complemento vai virar sujeito. O complemento objeto direto vai virar sujeito. Você tem um verbo, acrescenta o verbo ser, fica com 2. Tem 2 verbos, acrescenta o verbo ser, vai ficar com 3. Tem 3 verbos, acrescenta o verbo ser, vai ficar com 4. Mas mantém-se o mesmo tempo, mantém-se o mesmo tempo, mantém-se o mesmo tempo. Ok? Acrescenta o verbo ser quando passa de ativa para passiva. Agora vamos ver o oposto.